Oi, gente, tudo bem por aí? Que bom que você está aqui comigo nesse dia, nessa hora, seja a hora que você estiver aí, que o Senhor te abençoe. Bem-vindo ao Toque de Clay, que o Toque de Clay toque no seu coração através da palavra de Deus. Hoje nós vamos ler 2 Samuel capítulo 15. Ontem nós terminamos falando que o rei beijou Absalão. Falamos muito que Davi não tem muita inteligência emocional, né? Ele não sabe muito lidar com as emoções, ele não sabe muito conversar com os filhos, né? Se ele tivesse um bom diálogo, a vida dele seria muito mais simples, né? Que bom que a gente tem a oportunidade de aprender, de ler e de melhorar, né? Que ele não tinha naquela época, né? Tanta facilidade ao conhecimento, né? Nós temos. Se você é uma pessoa muito calada, muito difícil de conversar, e desculpa, faz um barulhão aí, né? Que você aprenda a ter essa inteligência emocional, a conseguir se abrir, que a vida é mais fácil quando a gente consegue se abrir, consegue conversar, consegue expor as nossas ideias, as nossas decisões, o que a gente pensa, o que a gente sente. A vida é muito mais simples assim, né? Eu sei que é difícil, mas a gente tá vendo o que acontece, né? O que aconteceu com Davi e só piora, só piora. Esse capítulo aqui agora é violento, vamos lá. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos, 50 homens para correrem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei resolver, Absalão chamava e perguntava de onde a pessoa era. E quando a pessoa respondia: Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia: olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia: se eu fosse juiz aqui, então, se eu fosse juiz aqui. Olha o que Absalão falou. Então vamos parar rapidinho aqui. Um toque de Clay rápido. O que está acontecendo aqui rapidinho, né? O rei aceitou, depois de tanta chantagem, né, que Absalão fez com Joabe para conseguir falar com o rei. Davi aceitou recebê-lo, deu um beijo nele. Mas Joabe não é bobo, né? A gente sente quando a pessoa está sendo falsa com a gente, obrigado, artificial, né? Quando a pessoa está sendo artificial, seca, fria com a gente. Ele percebeu. Então ele montou um brand para ele. Só que é a cara de um brand, a cara de um... Ele montou uma... Deixa eu ver uma palavra mais simples aqui. Ele montou uma persona para ele. Ele falou assim: eu vou fazer um jeito das pessoas me amarem, das pessoas me desejarem, das pessoas acharem que eu sou legal. Brand é isso, as pessoas acharem que eu sou legal e comprarem a minha imagem, as minhas ideias. Tem essas pessoas aí, né, essas pessoas que vendem produtos, que são famosas, né, esses artistas, eles têm um bom brand, eles se vendem bem, né, eles fazem a pessoa acreditar e querer saber mais, né? E Absalão fez isso. O que ele fala, ele comprou, né, ele mandou preparar para ele um carro com cavalos e 50 homens para correr na frente. Era imponente, ele já era um príncipe, né, porque ele era filho do rei. A Bíblia diz que ele era um homem belíssimo, o mais bonito de todos. E agora ele pega um cavalo, um carro, né, e coloca um monte de cavalos bonitos, cavalos reais, e coloca 50 pessoas na frente, 50 homens para correrem à sua frente. Então ele faz um bom brand de poder, de fama, de glória, de esplendor. E ele fica na frente da cidade ajudando as pessoas. As pessoas chegam com as causas lá e ele fala assim: se eu fosse juiz, eu ia resolver o seu problema. Se eu fosse juiz disso aqui. Minando discretamente, sutilmente o reinado do seu pai. Ele está
ele está fazendo uma coisa muito, muito discreta, muito delicada, muito sutil, bem devagarinho, sem pressa, sem desespero, sem agonia, sem pegar uma faca e cortar o pescoço de alguém. Todos os dias, ó. Depois disso, ele mandou preparar um carro e ele se levantava cedo, ele não era preguiçoso. Ele tinha objetivo, tinha foco, ele não ficava deitado à toa. Ele ficava no portão da cidade onde a estrada terminava. E quando qualquer pessoa chegava ali de qualquer cidade, ele perguntava o que a pessoa queria. E ele falava que a pessoa tinha razão, mas que o rei estava muito ocupado, que não tinha ninguém para ajudá-lo. Ah, mas se ele fosse juiz, ele poderia ajudá-los. Senhor, eu sou da tribo tal. Ah, se eu fosse juiz, né? Ele fala. Então, qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar, que daí eu faria justiça, se eu fosse juiz. Tipo assim, quando ele fala essa frase, ele está falando assim: meu pai não tem tempo para você, mas se eu fosse juiz, eu teria tempo. Mas como eu não sou, então a sua causa vai ficar sem solução. Implicitamente ele fala isso. Quantas pessoas fazem isso com você? Quantas pessoas te manipulam com o brand dela, com a imponência, com o poder, com a aparência dela, com a beleza, com a aparência de riqueza, com a aparência de poder, com aquele monte de cavalos, né? Quantas pessoas fazem isso com você? Talvez você está sendo manipulado e nem sabe, nem percebe. Versículo 5. Quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele segurava, ele abraçava e ele beijava as pessoas que iam pedir ajuda para o rei. E ele, como um príncipe, você imagina, você vai pedir ajuda para para um prefeito que seja, um governador, qualquer pessoa, para um vereador. E a pessoa de repente te abraça, te beija e fala: ah, se eu fosse o governador eu ia te ajudar, mas eu não sou. Aí na próxima eleição você lembra que ele te deu um abraço, te deu um beijo, te deu um tijolo, te deu um saco de cimento, te deu uma botija de gás. Aí você fica: ai, vou votar nele, pelo menos ele me ajudou. É tipo isso, gente. É tipo isso que Absalão fazia. Todos os dias de manhã, bem cedinho, ele atendia as pessoas lá na porta da cidade antes de chegar no pai dele. É um processo político, é uma campanha política de longa data, olha só. Absalão beijava essas pessoas. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça. E assim ele conquistava o coração do povo de Israel. Quem não é conquistado, gente? Todo mundo quer carinho, todo mundo quer amor, todo mundo quer alguma coisa. Todo mundo, às vezes a pessoa nem precisa de um saco de cimento, de uma botija de gás, mas a pessoa quer o carinho de ser ajudado, quer o carinho de ser visto, quer o carinho de ser amado, nem que seja com uma coisa que não precisa. Tipo, a gente mora num apartamento, tem um gás encanado, mas a pessoa vai me dar uma botija de gás e a gente fica tão assim: oh, que bonitinho que me deu. Aí na próxima eleição eu voto nele porque ele me deu uma botija de gás, mas a minha casa tem gás encanado. Tô dando um exemplo da gente, mas é mais ou menos isso que ele fazia aqui, né? Todos os dias nós somos manipulados por alguém que quer alguma coisa da gente. Não só políticos, tá, gente? Qualquer pessoa da sua família, dos seus vizinhos, do seu prédio, do seu trabalho, da sua casa, até por você mesmo. 4 anos, Absalão disse, 4 anos depois, Absalão disse ao rei Davi: deixe-me ir à cidade de Hebrom para pagar uma promessa que eu fiz a Deus, o Senhor. Mentiu, né? Então ele ficou 4 anos naquela porta com aqueles cavalos imponentes, abraçando e beijando as pessoas. Uma campanha política de 4 anos. Olha como que Absalão era esperto. Ele usava a beleza, o poder e a riqueza dele para manipular as pessoas. Ai, difícil. E ele foi lá e pediu para o pai dele para ele ir lá em Hebrom para pagar uma promessa para Deus. Enquanto estava morando em Gesur, na Síria, eu prometi que se o Senhor me trouxesse de volta para Jerusalém, eu adoraria em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. Davi era tão distraído, né? Davi também acho que tinha um TDAH, né?
Ai, ai, porque ele nem parava, nem pensava, nem nada. Qualquer coisa que falava ele deixava, né? Foi assim com Tamar, né? Quando Amon pediu para ela servir a comida, ele nem questionou nada, nem... Ele acreditava muito fácil, né? Sei lá. Mas enfim, vamos lá. Vai em paz, disse o rei. Aí Absalão foi a Hebrom, mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para dizerem o seguinte: quando vocês ouvirem o toque das cornetas, digam: Absalão se tornou rei de Hebrom. 200 homens saíram de Jerusalém com Absalão. Como convidados, eles não sabiam nada daquele plano e foram com toda a boa fé. Olha bem, 200 homens saíram de Jerusalém com ele, sem saber de nada, eles não sabiam. Só Absalão e a turminha dele lá que sabia. Ele enganou as pessoas. 200 homens foram juntos, agiu de má fé, né? Com essas pessoas, né? Deixa eu ver. Como convidados, eles não sabiam nada daquele plano e foram com toda a boa fé. Eles foram de boa fé, mas estavam sendo enganados, manipulados, né? Quantas vezes e quantas pessoas a gente vê sendo manipulado, né, gente? Trocando coisas tão importantes por coisas tão pequenas e depois todo mundo se ferra, né? Porque uma decisão errada nossa reverbera na vida inteira. Às vezes da nossa família, às vezes de uma comunidade, de um país inteiro. A gente tem que prestar muita atenção nas pessoas que tentam manipular a gente. A gente tem que pedir orientação a Deus, sabedoria. Enquanto estava oferecendo sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, na cidade de Giló. Aitofel era um dos conselheiros de Davi, homem de confiança, né? Conselheiro do rei. Assim a revolta contra o rei ficou ainda mais forte. Os seguidores de Absalão aumentaram, então ele chamou um conselheiro do rei e ele foi. Cara, uma pessoa de confiança do rei aceitou ficar contra o rei. Que dor. Que dor quando você tem uma pessoa da sua confiança e a pessoa te trai, né? Foi isso que Davi está sentindo aqui, né? Então veio o mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam ali, com ele em Jerusalém: se queremos escapar de Absalão, temos que fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui. Vai nos vencer e matar todos os que estiverem na cidade. Aí aqui Davi já foi mais esperto, né? Quando a água bate lá no bumbum dele, ele percebe, depois de tudo que ele estava sonçando, ele viu que Absalão já tinha armado tudo, já estava eleito lá o rei lá de Hebrom, já tinha roubado Aitofel, um dos conselheiros dele. Ele falou: o bicho pegou, vamos fugir porque ele está armado, ele já preparou tudo. Vai ter uma guerra civil aqui, vai destruir tudo, vai matar todo mundo. Então, para salvar Jerusalém, para não estragar, para não matar o nosso povo, vamos nós fugir. É isso que ele está falando aqui. Aí Davi disse assim para os seus oficiais que estavam em Jerusalém: se queremos escapar de Absalão, temos que fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar e vai nos vencer e matar todos que estiverem aqui na cidade. Ele vai destruir a cidade, então vamos salvar a cidade, né, pelo menos. Sim, nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser, responderam eles. Aí o rei saiu acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários. Deixou somente 10 concubinas para cuidar do palácio. Quando o rei e todo o seu povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os queretitas e os peletitas desfilaram na sua frente. Os 600 soldados que haviam seguido desde a cidade de Gate também passaram diante dele. Então Davi disse a Itai, o líder deles: por que é que você está indo com a gente? Volte e fique com o novo rei. Você é um estrangeiro, um refugiado que está longe da sua pátria. Você só viveu aqui um pouquinho de tempo. Então por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei para onde eu vou. Volte e leve os seus companheiros. É que o amor e a fidelidade do Senhor estejam com você. Então vamos parar aqui rapidinho.
Davi viu, ele foi passando as pessoas que estavam acompanhando ele viu esse rapaz, Itaí, não é o nome dele? Itaí. E ele falou, você nem é da nossa tribo, você é um estrangeiro que está no meio de nós, por que você está fazendo isso, está se sacrificando com seus amigos, com a sua família? A gente não sabe para onde vai, a gente vai ser fugitivo. Davi já tinha experiência de ser fugitivo de Saul, ele sabe o quão dolorido, quão difícil é. Então ele falou com ele, não precisa, volta, fica tranquilo aí na sua vida e tal. E que o Senhor te abençoe, eu estou te abençoando, pode ficar, tá tudo bem. Porém Itaí respondeu, ó rei, eu juro, em nome do Senhor, o Deus vivo, que irei sempre com o Senhor aonde quer que for, ainda que eu morra por causa disso. A fidelidade de Itaí, um estrangeiro, uma pessoa que você não espera nada dela. Talvez tenha alguém na sua vida que você não espera nada, uma pessoa que você está ali no seu meio, uma pessoa que veio de outro lugar, uma pessoa de outra terra, uma pessoa que não é da sua família, não é do seu trabalho, é um mequetrefe, um Zé Ninguém, um nada, entre aspas, assim, uma pessoa qualquer, e de repente a pessoa é um enviado de Deus para te jurar fidelidade, para te falar uma frase dessa, ó rei, eu juro em nome do Senhor, o Deus vivo, que eu irei sempre com o Senhor aonde quer que for, ainda que eu morra por causa disso, eu estou te jurando fidelidade, eu sou fiel até o fim. Às vezes você tem essa pessoa do seu lado e você não está vendo. Você não está vendo. Pare de dar valor para quem está com 50 cavalos na sua frente, te vendendo um brinde de poder, de glória, te beijando, te abraçando e te dando gás. Para! Olha quem está do seu lado, olha quem está varrendo a sua academia. Para de olhar só o fortão que está te atendendo lá e olha quem está varrendo. Olha quem está do seu lado, olha as pessoas que estão quietinhas. E repara quem está do seu lado, repara o estrangeiro. É isso que Deus está falando com a gente aqui hoje. Repara. Ele pode ser o que está te jurando fidelidade aqui, você não está vendo. Muito bem, respondeu Davi. Então passe adiante. Itaí foi em frente com todos os seus homens e os seus descendentes. Enquanto os seguidores de Davi saíam, o povo chorava alto. O rei atravessou o riacho de Cedron, e todos os seus homens também, e foram em direção do deserto. Zadok, o sacerdote, estava com eles, e também os levitas, carregando a arca sagrada da aliança. Eles estavam levando a arca junto, que legal. Os levitas colocaram a arca no chão, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali. Então o rei disse a Zadok, leve a arca da aliança de volta para a cidade. Se o Senhor está satisfeito comigo, um dia ele me deixará voltar para ver a arca e a casa onde ela está. Mas se ele não está satisfeito, que faça comigo o que ele quiser. Ai, Davi é um poeta, né, gente? Eles colocaram no chão e ele, se Deus quiser que eu veja, ele vai me trazer de volta. Se não, ele pode fazer o que ele quiser comigo. Nada mais. Ele quer dizer, a arca representava a presença de Deus, né? Representava Deus. Então ele quer dizer, se Deus não quiser mais que eu sinta a presença dele, para mim nada importa. Que ele faça comigo o que ele quiser. É isso que ele está falando aqui. E Davi continuou a falar com Zadok, olhe, leve seu filho Aimás e também Jonatas, filho de Abiatar, e volte em paz para a cidade. Enquanto isso, eu vou ficar esperando nos caminhos do deserto até receber notícias de vocês. Então ele mandou eles voltarem, levarem a arca e 2 filhos dele para lá. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de volta para Jerusalém e ficaram lá, como espias, eu acho, né? Eram pessoas de confiança. Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que seguiam cobriram a cabeça também e choravam alto. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, o conselheiro fiel dele, o mais famoso dos conselheiros, ele era tão famoso que ele tinha gabarito de voz de Deus. Pra vocês terem uma ideia, ele era uma pessoa de alto gabarito, dos conselheiros ele era o mais ouvido, como a voz direta de Deus.
Ó Senhor Deus, daí Davi orou, ó Senhor Deus, faze com que os conselhos de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão. Olha que oração legal, gente. Deus me perdoe, mas eu gostei dessa oração. Ele sabia que ele tinha uma conexão muito forte com Deus, né? Aitofel era um conselheiro do rei, era uma pessoa ungida por Deus para aconselhar o rei. E ele sabia que os conselhos dele eram perfeitos, eram sempre bons. Então ele ajoelha e fala, Senhor, faz com que os conselhos dele atrapalhem os planos de Absalão. Me ajuda aí, faz ele dar conselho trocado para me ajudar. Quando Davi chegou no alto do monte, onde havia um lugar de adoração, o seu amigo fiel, Uzai, da família do Arquitas, foi encontrar com ele ali. Uzai estava com roupas rasgadas e tinha posto terra sobre a cabeça em sinal de tristeza. E Davi lhe disse, não venha comigo, pois isso não me ajudará. Mas você poderá me ajudar, fazendo com que os conselhos de Aitofel fiquem sem efeitos. Quando voltar para a cidade, isso aqui é uma estratégia de Davi. Ó. Quando voltar para a cidade, diga a Absalão, ó rei, eu agora vou servir o Senhor como eu servi o seu pai. Os sacerdotes Zadok e Abiatar vão estar lá, e você contará a eles tudo o que ouvir no palácio do rei. Os filhos dele, Aimás e Jonatas, vão estar lá também, e você poderá me mandar por eles todas as informações que você conseguir. Então Uzai, o conselheiro particular de Davi, foi e chegou à cidade juntamente com Absalão, quando Absalão estava chegando lá. Então Davi armou uma estratégia. Ele mandou os dois rapazinhos devolverem a arca e ficar lá, ó, com as bitucas abertas, e mandou o conselheiro dele de confiança, Uzai, ir lá se infiltrar, ser agora o conselheiro de Absalão, para descobrir tudo, contar para esses dois irem contar para ele saber quais são as armações. É uma cobra comendo a outra cobra. Que a gente aprenda com esses dois as estratégias para a gente se defender também. E pra gente não ser cobra, né, gente? Mas pra gente pelo menos se defender, porque a gente também ser muito sonso é difícil, né? É igual a Bíblia diz, né? Seja prudente como a serpente, não quer? Seja sereno, né, como a pomba, e prudente como a serpente, alguma coisa assim. Seja calmo, tranquilo como uma pomba e esperto, sagaz como uma serpente, alguma coisa assim. E é isso. Estamos a 22 minutos. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você fique feliz e tenha um dia esperto. Preste atenção em quem está do seu lado. Abra os olhos. Beijão e até amanhã.